que você faria se pudesse trazer alguém que já morreu de volta? Oi pessoal, eu sou o David e hoje, para encerrar o mês do horror, nós vamos falar sobre o livro O Cemitério, do Stephen King. O Cemitério é um romance de terror escrito por King em 1983, um livro de horror do nosso mestre dos horrores, e esse livro também foi adaptado para o cinema. Aqui no Brasil o filme se chama O Cemitério Maldito e ele foi lançado no ano de 1989. O livro também é cheio de referências da banda Ramones. Você vai ter alguns pedaços das músicas deles aqui. E aí, como forma de agradecimento, os Ramones fizeram uma música e essa música fez parte da trilha sonora do filme de 1989. A inspiração do livro se deu em 1979, quando King morava no Maine e ele dava aulas numa universidade. King morava numa casa alugada que fazia fronteira com uma estrada e uma estrada muito perigosa. Essa estrada tinha uma grande rota de caminhões que tirava a vida de vários animaizinhos e por conta disso, atrás da casa dele havia um bosque. E nesse bosque foi criado um cemitério de animais informal. Um dia a gata da filha do King foi passear e saiu e ela acabou sendo morta nessa mesma estrada. Foi quando King teve que enterrar o animal e também foi seu primeiro contato em falar para a filha a respeito sobre a morte. Foi daí que nasceu a inspiração desse livro. O livro vai contar a história de Luz. Ele é um médico que está de mudança para a cidade de Ludlow, onde é que passa a nossa história. Ele muda para essa cidade com toda a sua família. Ele, a esposa, seus dois filhos, Ellie, que se eu não me engano deve ter uns 6 anos, Gage por volta de 2 anos. E eles também têm um gatinho de estimação chamado Church. Desde a chegada deles, coisas estranhas começam a acontecer naquele lugar. De imediato, assim que eles chegam, Ellie vai brincar no balanço que tem ali perto, e ela acaba se acidentando lá naquele balanço. E ao mesmo tempo, Gage é picado por uma abelha e se instala uma confusão geral ali, até que Judge, que é o vizinho de frente para eles, aparece e vem ajudar o casal nessa confusão toda que já tá ali bem no começo do livro. Só que Judge vem ali falar pra Lois o quão perigosa é aquela estrada. Eles são vizinhos de frente, ou seja, tem a casa deles, a estrada e depois a casa do Judge. E ele vem com esse intuito de dizer que aquela autoestrada é muito perigosa, que eles devem tomar muito cuidado, porque ali acontecem vários acidentes. Judge e Lois acabam sendo grandes amigos. A gente acaba sendo apresentado também a esposa de Judge na história. E aí, sim, de imediato, a chegada deles, eles vão ver que existe um caminho que vai parar atrás da casa deles. Passado algumas semanas, Judge leva eles por este caminho que vai dar atrás da casa deles, que também faz parte da propriedade deles também. E lá existe um cemitério de animais. Ou seja, todos os bichinhos de estimação que morrem por conta da estrada ou que fazia parte daquela vizinhança, eles são enterrados ali. É aí que o assunto morte aparece dentro desse livro. E aí é quando os personagens vão lidar com a morte de certa forma. E aí que vai começar o desenrolar da história. Porque quando eles retornam, Ellie tem muitos questionamentos referentes à morte. E aí sempre quem vai falar com a Ellie é Lois, porque a Rachel também não consegue lidar com a morte, porque ela perdeu a irmã dela quando ela era pequena e ela teve que cuidar da irmã. Ela tinha uma doença degenerativa e ela ficou muito traumatizada por conta disso, e ela não consegue lidar e falar sobre o assunto morte. É que nesse primeiro momento nós vamos ver Lois tentando explicar para a filha o que significa morte, e ele também acha que ela é muito nova para poder falar sobre o assunto, mas ele fica totalmente surpreendido com a inteligência que ela tem sobre o assunto. E aí ela vai ficar muito chateada. E aí quando no livro você vai ter um diálogo muito interessante sobre o assunto. Tem um momento, ele fala pro pai dela que ela aprendeu alguma coisa relacionada sobre a morte na escola dominical e eles estavam estudando a passagem da ressurreição de Lázaro. Ela vai dizer que Jesus teve que chamar o nome de Lázaro, sai para fora, porque se ele tivesse falado simplesmente sai para fora, todo mundo tinha ressuscitado. Então dentro do livro você vai ter várias questões relacionadas à morte e uma conversa bem profunda sobre ela. Ellie tem muito medo que o gato dela morra, e para isso não acontecer com o Church, eles então decidem castrar o gatinho deles. Depois que eles se instalam na cidade, sua casa já está pronta, Lois começa a trabalhar e ele tem o primeiro dia de trabalho muito terrível, porque na universidade onde ele trabalha como médico, ele vai ter uma grande surpresa. Um dos alunos se acidenta, ele acaba sendo atropelado por uma moto, ele chega praticamente morto no hospital e o nome desse estudante é Vitor Pasquale. E a descrição dele é horrível. Tanto é que também no filme ele aparece várias vezes. Ele tá sempre com a cabeça rachada, com o cérebro pra fora. É horrível. E aí Lois tenta, de alguma forma,
tentar salvar, mas não tem jeito, ele acaba morrendo ali. E é nessa parte que o livro vai começar a ficar totalmente estranho e medonho. Depois que ele morre, ele meio que levanta e diz uma frase pro Lois que naquele momento não vai ter nenhum sentido pra ele. E aí depois ele morre de novo. E aí ele volta pra casa, e aí você percebe que nesse primeiro momento ele vai seguir a vida dele normalmente, mas a tranquilidade dele vai mudar. Porque na noite que Pascal morre, ele vai ter um sonho com o Pascal, chamando ele, pedindo para que ele o siga. E aí achando que é um sonho, tá tudo bem, tô dormindo, tá tudo ok, ele segue o Pascal, eles vão pela trilha, eles vão até o cemitério de bichos, e aí Pascal mostra pra ele um caminho que existe além do cemitério de bichos. E diz pra ele nunca ultrapassar aquele limite, mesmo que ele seja tentado e mesmo que ele queira, ele não pode fazer. E aí na manhã seguinte ele acorda, ao som dos seus filhos e a sua mulher chamando ele pra ir tomar café. E aí quando ele vai sair da cama, ele está com os pés totalmente sujo de lama. E aí ele fica na dúvida se tudo não passou de sonho. E as coisas só vão piorar, elas sempre pioram, né? Pois quando chega a semana do Dia de Ação de Graças, Rachel, ela vai pra casa dos pais dela sem o Luis, porque o Luis não se dá com os pais dela, com a família dela. E nessa viagem acaba ficando em casa o Luis e o Church. Depois que elas vão embora, Judge liga pra Luis falando que tem um gato na frente da casa dele que está morto e ele acha que é o Church. É quando Lois vai até o seu vizinho e ele confirma que realmente o Church morreu. Sensibilizado com a morte do gato e preocupado principalmente com o que Lois vai dizer para a filha Ellie, Judge tem uma brilhante ideia dizendo que ele vai ajudar ele a trazer o gato de volta. Em gratidão da sua amizade com ele, ele vai fazer esse favor para ele. É quando eles colocam o gato dentro de um saco de lixo e vão até o cemitério de bichos. Só que aí Judge chama ele pra ir naquela área além que Pascal alertou ele no sonho, pra ele não fazer. E aí se fosse comigo, eu tinha falado, não, daqui eu não passo, vamos enterrar o gato aqui mesmo, tá ok. Mas não, ele vai pra além e ele enterra o gato dele num cemitério que existe além do cemitério de bichos, que é um cemitério indígena. É um cemitério chamado Cemitério Micmac. E eles precisam chegar até esse cemitério Micmac, e é muito sombrio a travessia que ele vai fazer. Eu vou ler um pedaço que fala sobre isso. Então, ouviu um ruído de mato estalando e galhos quebrando. Alguma coisa estava se movendo. Alguma coisa grande. Abriu a boca para perguntar a Judge se não seria um alce. Urso foi a ideia que realmente lhe passou pela cabeça, mas a fechou de novo. O som chega até aqui, Judge dissera. Também esticou a cabeça numa imitação inconsciente de Judge e prestou atenção. A princípio, o som pareceu distante. Depois muito perto. Tornou-se a se afastar e se aproximar assustadoramente. Lois sentiu que o suor da testa tinha começado a escorrer por todo o rosto. Trocou de mão o saco infernal com o corpo de Church. As palmas das mãos estavam úmidas e o plástico verde parecia engordurado, quase lhe escorregando. Agora, a coisa lá no escuro parecia tão profunda que Lois esperou vê-la, a qualquer momento. Talvez se erguendo em duas pernas, empanando o brilho das estrelas com um corpo monstruoso, enorme e peludo. O urso já não era bem o que lhe passava pela cabeça. E esse cemitério é bem pedregoso, bem difícil de cavar. Ele enterra o gato lá, e na hora que eles estão saindo, Judge vai falar pra ele a frase que Pascal falou pra ele durante aquele momento que ele meio que ressuscitou. E aí é quando ele vai se ligar e entender que ele fez alguma coisa, e ele vai pedir explicações pra Judge o que eles fizeram realmente naquele dia. E aí Judge vai contar que ele também enterrou o cachorro dele, que o cachorro dele reapareceu, e que aquele cemitério, Micmac, ele tem o poder mágico de trazer quem morreu de volta. Quando Lois vai ter a pergunta que todo mundo quer saber. Ele pergunta se alguma pessoa já foi enterrada ali. E aí Judge tenta desconversar e mudar o assunto, mas ele entende que o Judge está escondendo alguma coisa. Lois vai pensar que isso é balela e não passa de uma brincadeira do Judge, que onde já se viu isso acontecer, até que na tarde do outro dia o gato reaparece. Só que ele aparece totalmente diferente. Óbvio, né? Ele não seria o mesmo gato. Ele é um gato zumbi, vamos dizer assim. Ele tem um cheiro horrível, ele não anda mais como ele andava, ele não tinha a vivacidade que ele tinha. Só que agora o gato também tem outras peculiaridades. Ele começa a caçar ratos, a comer aves, coisa que ele não fazia quando ele era um gatinho comum, vamos dizer assim. E teve uma coisa no gato que me deixou muito curioso se tem alguma relação com It a Coisa, que ele vai falar sobre os olhos do gato, que os olhos estavam amarelos, que os olhos de Pennywise eram amarelos também. Quando Ellie retorna,
Ela percebe que o gato tá muito estranho, ele cheira muito mal, mas ela vai achar que é por conta da castração que fizeram no gato. E aí a seguir nós temos a pior parte do livro. Pra mim foi horrível de ler, não no sentido de horror e terror, mas no sentido de tristeza mesmo, que era uma parte muito triste. Que é quando o Gage morre. Gage, se eu não me engano, brincando de pipa com o pai, ele acaba correndo, indo pra estrada, quando um caminhão o atropela. Sim, essa parte já é muito ruim de ler, não só pela tragédia em si, e também os sentimentos que Lois vai falar no livro, nós vamos ter ali no velório uma discussão em família muito desagradável pro momento. Então, o momento que eles deviam estar bem unidos, passando por aquele momento bem difícil, é quando as coisas desandam e você vai ter um caos. É quando o tema desse livro ele começa a ganhar muita força em lidar com a morte. Se Lewis foi tão frio com a morte de Pascal, com o Gage, que a morte está dentro da casa dele, ele vai ter uma postura totalmente diferente, totalmente irracional. É aí que as coisas começam a piorar no livro. 4 dias que o Gage morre, o pai quer trazer ele de volta a todo custo, e mesmo que isso não seja bom, porque ele já percebe que com o gato ele não voltou a mesma coisa, ele não é a mesma coisa, mas para ter o filho de volta ele vai enfrentar todas as coisas, e aí durante esse período ele vai entrar em conflito se deve ou não fazer isso, se ele deve retrazer o Gage de volta. E aí tem uma parte que eu destaquei que ele está em conflito, se ele deve realmente fazer isso. Talvez ele se sinta feliz onde está agora, ou seja, o Gage. Talvez nem tudo seja besteira que você sempre pensou que fosse. No caso, ele está falando que ele é ateu e ele não acredita no pós-vida como cristão. E se ele estiver dormindo, você sabe o que pode significar acordá-lo? Judge é o primeiro a falar para Luz para ele não fazer isso, porque existem consequências terríveis, dizendo que sim, uma pessoa foi enterrada ali no cemitério Micmac, mas as coisas não foram boas. Que tudo bem fazer isso com os animais, porque eles não representam um perigo iminente para os seres humanos. Mas mesmo assim, Lou está decidido, e para que seu plano dê certo, ele precisa tecnicamente se livrar de Rachel e Ellie. Então ele pede para que ela vá para a casa dos pais dela, passar esse tempo de luto, esse tempo que ela precisa se recompor. Só que quando elas chegam lá, Ellie começa a ter uns sonhos que são sonhos que estão acontecendo com o seu pai e revelam o que o pai está tramando. Rachel, ao ouvir sobre esses sonhos, ela fica muito preocupada e ela tem o sentimento que alguma coisa vai acontecer. Ela então decide voltar sozinha para encontrar Lewis. E a volta dela é muito dramática e bem tensa. Lewis, ele vai no cemitério onde o filho está enterrado, desenterra ele de lá e enterra novamente no cemitério Micmac. Enquanto ele está levando o corpo de Gage para ser enterrado no cemitério Micmac, para que ele possa ressurgir, ele vai ter meio que uma visão no caminho novamente. Mesmo assim, ele mantém seu plano porque ele está cego. Judge, que estava esperando ele ali na frente de casa, olhando para o caminho do cemitério, esperando ele retornar, Judge acaba dormindo e ele só acorda quando Gage aparece. Nesse tempo, Rachel também chega em casa, mas em vez dela chegar em casa, todos os personagens vão se encontrar na casa de Judge. E aí nós vamos ter um final surpreendente para essa história. No livro, nós vamos ter um final. E nesse filme de 1989 nós vamos ter um outro completamente diferente. O final do livro ele deixa meio que aberto. Pra mim, eu quero crer que as coisas deram certo. E no final do filme, nós vamos ter um final muito medonho, muito tenso. Eu deixo com vocês O Cemitério, de Stephen King, esse gênio do horror. E uma coisa que ele deixa bem claro é que todos vamos ter que lidar com a morte. Ele pinta muito bem o cenário, porque ele coloca várias pessoas de várias faixas etárias. Por exemplo, nós temos as crianças. Não só crianças também podem morrer, mas também ele deixa essa discussão de como a percepção da morte vista nos olhos das crianças. E como também abordar e como falar sobre o assunto. Vamos ter os velhinhos da nossa história, que é o Judge e a Norma, que é a esposa dele. Nós também temos o jovem, que é o Pascal, que acabou morrendo prematuramente. Você tem os animais, nossos bichinhos de estimação também morrem. Esse livro é um livro mórbido, sim. Ele vai falar o que acontece com o corpo quando ele está em decomposição. E vai ter vários assuntos referentes a esquisito morte. Não só do estado morte, como também de superação e também as várias facetas que esse assunto pode trazer. Mas é uma história muito legal, é um livro muito bom de se ler. E diferentemente do outro livro que eu li do King, que foi o It, esse aqui ele é bem mais sucinto, ele é bem mais prático. As ações no livro começam a acontecer logo. Não tem nenhum momento estático ou parado. Então eu deixo com vocês O Cemitério, de Stephen King. Vou deixar aqui pra vocês o link do trailer do vídeo de 1989
e o novo trailer do filme que está para ser lançado em breve. Eles fizeram uma regravação desse filme e ele vai ser lançado em breve. E aí depois eu quero voltar para falar um pouquinho do filme de 89, que o filme de 89 é muito bom, apesar da época. Então eu vou ficando por aqui. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, não esqueça de comentar o vídeo. Isso também me sinaliza que vocês estão gostando e eu posso criar novos conteúdos. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.